Abrir a palavra do Senhor. Verso 18. Temos a palavra. Isso. Pela primeira vez nos visitando nessa noite, se tiver alguém pela primeira vez, dê um sinal com a sua mão, para que possamos dar as boas-vindas. Tem alguém pela primeira vez? Só um sinalzinho com a sua mão aí. Temos ali um jovem atrás da Carol. Carol, deu boas-vindas aí a esse jovem, para que ele seja bem-vindo ao nosso meio. Que Deus o abençoe. Seja bem-vindo, querido. Irmãos, nós estaremos lendo o versículo 1 ao versículo 18, capítulo 2 de Filipenses. Verso 1 diz assim, o capítulo 2: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela graça, pela bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, e pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra, a palavra essa que edifica, que sustenta, que ensina e que nos corrige e que faz de nós, ó Deus, a igreja que somos.
que o Senhor esteja, Pai, mais uma vez, neste púlpito, tendo misericórdia da minha vida, Senhor, para que eu seja um canal, um instrumento para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós estivemos meditando no capítulo 1, e no capítulo 1 nós encontramos o apóstolo Paulo. Acho que esse está atrapalhando, né? Tira ele para mim aqui, fazer um favor. No capítulo 1, nós tivemos Paulo relatando que ele trazia à memória as lembranças daquela igreja, e o que ele trazia à memória daquela igreja não era o fato de ter acontecido no momento de perseguição, de prisões, de açoites, mas o que trazia à memória dessa igreja para Paulo era a dedicação daquela igreja, era a cooperação daquela igreja com o ministério de Paulo. Mas mesmo sendo uma igreja de Cristo, mesmo sendo uma igreja que cooperava com o evangelho, era uma igreja que tinha seus problemas. Porque não existe igreja perfeita. Tem muitas pessoas que mudam de igrejas para encontrar uma igreja perfeita. E não vai encontrar. As igrejas sempre vão ter os seus dilemas, seus problemas, porque a igreja é formada por pessoas. E não existe ninguém perfeito, não existe pastor perfeito, não existe conselho perfeito, não existe ninguém perfeito. Então, a igreja, ela precisa, cada dia, aprender com as Escrituras para se tornar uma igreja com um padrão mais apurado, uma igreja que realmente venha servir a Deus com mais dedicação, com mais santidade. Esse é o lema da igreja e é o objetivo da igreja. Então, Paulo, aqui no versículo, ele começa o capítulo 2 já apontando aqui uma deficiência dessa igreja. E ele começa justamente exortando essa igreja para que essa igreja tivesse comunhão, né? E que ela fosse uma igreja que tivesse ali unidade. Por quê? Porque estava havendo no meio dessa igreja uma divergência entre os irmãos, discórdia entre os irmãos. E aí a palavra de Deus ela vem, a doutrina vem, o ensino vem justamente para corrigir esses erros, para ensinar como lidar com essas dificuldades. Por isso, a importância de nós estarmos na casa do Senhor, a importância de nós estudarmos a Bíblia, a importância de nós sermos instruídos pelo Evangelho, porque é o meio que Deus deixou para que a sua igreja seja edificada, e assim os dilemas, as dificuldades, os problemas sejam resolvidos de maneira correta, de maneira que realmente venha glorificar ao Senhor. Então, veja, era uma igreja de Deus, foi uma igreja que Paulo teve o privilégio de fundar essa igreja, foi uma igreja que teve a graça, né, de ser alcançada pelo Evangelho, mas tinha os seus problemas. Então, Paulo começa aqui no capítulo 2 dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e que há estranhado afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja que a instrução aqui do apóstolo Paulo é que essa igreja viesse completar a alegria dele. E o que ia trazer alegria a Paulo? Ele diz, que penseis da mesma coisa, da mesma maneira, que tenhais o mesmo amor e que sejais unidos. Unidos. O desejo de Paulo aqui é para que essa igreja continuasse sendo um modelo para toda aquela região
que fosse uma igreja que realmente tivesse um padrão, e um padrão bíblico, um padrão de Deus. E aí ele instrui justamente dizendo que haja unidade, que tenhais o mesmo sentimento. E aí depois ele diz aí no versículo 3, não façais nada por partidarismo ou vanglória. Né? Veja que além de haver divisões na igreja, ainda tinha irmãos que estavam ali fazendo algo para se gloriar, né? Para se exaltar. E isso Paulo estava aqui combatendo, porque isso não deve fazer parte da igreja. A igreja, ela não pode ter divisões, a igreja não pode ter separações, a igreja ela tem que estar unida com um propósito só. E aqui Paulo está combatendo esse mal que estava acontecendo ali naquela igreja, e ainda mais esses irmãos que estavam tomando partido, né, e ali se exaltando. E aí Paulo diz, mas tudo o que fizerdes seja com humildade, considerando uns aos outros, né, com o mesmo sentimento. Não queira ser destaque, não queira ser alguém melhor do que os outros. É isso que Paulo está aqui orientando, não só aquela igreja, mas também nós, como igreja do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento, que nós fomos chamados para viver em comunhão, para viver unidos, e não querermos sermos melhor ou acharmos que somos melhores do que os outros. Por isso que Paulo diz aí para essa igreja. Aí o versículo 4, ele diz, não tenhais cada um o que é visto, o que é propriamente seu. Né? Isso aqui é meu, isso aqui eu não posso, porque é só meu. Então, havia essa divisão, estava havendo ali, né, esse mal dentro da igreja. Aí o que Paulo faz? Depois que ele exorta, depois que ele chama a atenção dessa igreja, ele agora apresenta Cristo. Ele apresenta aqui o exemplo maior, que é justamente Cristo Jesus. E olha o que ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Não tenha em vocês esse mal que está dividindo a igreja, que está trazendo discórdia na igreja. Não. Ele aponta para Cristo e diz, olha como é que ele fez. Olha o que Cristo fez. Porque, queridos, o nosso exemplo maior é Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é os apóstolos, é Cristo. Ele é o exemplo para a igreja. E aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que Cristo Jesus teve? Aí ele vai apontando agora nos versículos seguintes. Ele vai mostrar agora o que Cristo fez quando se humilhou, quando deixou a sua glória, quando veio se encarnar como homem. Ele mostra tudo o que Cristo fez, justamente para dizer, ei, espera aí, você que está se achando, você que acha que já está fazendo muito, você que acha que já é o cara, olha para Cristo, olha para o Senhor, olha para o exemplo dele, olha o que ele fez pela igreja. E aí, querido, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós, olhai para ele, e venha agir como ele agiu. E aí ele declara aqui no versículo 6, no versículo 5, no versículo 6 ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele que era Deus, ele que nunca deixou de ser Deus, ele diz aí, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele fez isso quando ele desceu da sua glória, quando ele deixou o seu reino, quando ele deixou aquela glória que ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo, quando ele declara lá em João 17, Pai, a minha glória antes que eu tinha antes da fundação do mundo, eu quero de volta. E aqui ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se coloca agora como servo.
E nós temos o exemplo dele mesmo, quando ele estava ali na mesa, ele pega aquela bacia, ele pega aquela toalha, e ele vai aos pés dos discípulos e lava os pés dos discípulos. E o lavar dos pés, daquela época, queridos, era para os servos. Quando o Senhor chegava em casa, o servo teria que vir até ao Senhor e ali se dobrar diante do Senhor e lavar os pés dos senhores. Porque era um lugar que tinha muita poeira. Então, quando ele chegava em casa com seus pés sujos, eles não iam eles mesmos lavar. Tinham seus servos, tinham os escravos para fazer isso. E o Senhor Jesus deixa a sua glória, se encarna no corpo humano, nasce numa manjedoura, é criado por um carpinteiro, vive na pobreza e como mestre, ali com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. E Paulo está dizendo, olhe para ele, olha o que ele fez. E o que você está fazendo? Está achando que está fazendo muito? Diante do que nós encontramos aqui, o que eu estou fazendo é muito? Meu irmão, não estou fazendo nada. Essa semana nós tivemos um vídeo que está aí na internet, uma missionária contando as experiências que ela teve num país de perseguição. Ela contando experiências de irmãos que padeceram, muitos que já morreram, que foram presos e que estão sofrendo por amor ao Evangelho. E nós estamos aqui num salão com centrais de ar, sentados, temos casas, comidas, não somos perseguidos. E o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Achando que estamos fazendo muito, porque no domingo à noite eu vou à igreja. Será, irmãos, que é isso? Somente isso? E Paulo está dizendo, tende o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento, porque ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou, diz a Bíblia aí que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quantos olharam para Jesus e desprezaram? Porque ele estava ali na figura humana de um carpinteiro, de um galileu, de um homem. Quantos olharam e não viram nele quem ele era? Quantos desprezaram? Mas quantos também olharam para ele e reconheceram que ele era o Filho de Deus? Quantos não chegaram até ele como aquela mulher e disse, se eu tocar na orla, apenas tocar, e ela foi curada, porque ela sabia quem ele era. Quantos, quando ouviam, ou quando ouviram os seus sermões, se alegravam, se derretiam diante da gloriosa mensagem que ele pregava. Quantos não zombaram, mas quantos também creram? E a vida continua assim. E muitos continuam assim. Uns creem, acreditam, vivem pela fé, e outros simplesmente desprezam. Não querem nada.
E Paulo, dizendo aqui, ele se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele veio servir, ele não veio para ser servido. E ele foi reconhecido ali como figura humana. Um homem nunca deixou de ser Deus. E olha o que diz mais Paulo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Morte de cruz, porque maldito era aquele que era pendurado em um madeiro. E ele se fez maldito. Ele assumiu o nosso lugar, a maldição que estava sobre nós, a maldição que era para nós, ele assumiu. Carregou sobre si as nossas enfermidades, a nossa condenação. E aí Paulo está dizendo: o que você está fazendo? O que você está fazendo diante do que Cristo fez por você? O que você está fazendo? Então, queridos, aqui nós encontramos Paulo mostrando o esvaziamento, a humilhação. Paulo está mostrando aqui o que ele fez por nós. O que Cristo fez por nós. Justamente para mostrar para nós que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Para que nós também possamos olhar para nós e termos esse mesmo sentimento de esvaziar-se de nós mesmos, de nos humilharmos diante do Senhor, porque Ele fez por amor. E qual é o nosso dever? É amar a Cristo, é amar o que Ele fez por nós. E aí, queridos, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo agora mostra, até aqui ele mostrou humilhação. Agora, a partir do verso 9, ele mostra aqui agora a exaltação. A exaltação. Aquele que se humilha será exaltado. E olha o que ele diz agora, versículo 9. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou. Exaltou de que maneira? Sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele diz mais: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que ele mostra a humilhação, mas ele mostra a exaltação do Senhor. Para nos ensinar, se nós nos humilharmos, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, se nós tivermos o mesmo sentimento que ele teve, o mesmo Deus que exaltou a Cristo, vai também nos exaltar. O mesmo Deus que deu a Cristo essa honra, essa glória, ele também vai dar a nós o direito de estarmos na glória com Ele, na eternidade. E assim, queridos, a Bíblia diz que nós estaremos eternamente com o Senhor. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que olham para Cristo e têm o mesmo sentimento, um dia vão ser exaltados. Nós seremos exaltados, porque o mesmo Deus que exaltou a Cristo, Ele vai também nos dar essa graça de podermos entrar no seu reino e sermos recebidos lá na glória, para morarmos eternamente com o Senhor. Queridos, ele apresenta a humilhação e a exaltação de Cristo, para nos chamar para que nós também
venhamos nos humilharmos e apontando o que vai acontecer no futuro. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem, um dia vão receber do próprio Cristo, do próprio Senhor. E olha o que ele diz agora a partir do verso 12. Assim, pois, olha que interessante. Assim, pois, amados meus, veja que ele está chamando aqui os irmãos daquela igreja ali de Filipe. Ele está chamando essa igreja de irmãos e dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, vocês que são obedientes, vocês que eu vi a obediência de vocês, ele diz, não só na minha presença. Por quê? Porque Paulo, ele morou com aquele discípulo por um período, ele conviveu com aqueles discípulos, ele sabia que aqueles discípulos eram obedientes, mas Paulo diz, não só na minha presença, não só quando eu estava com vocês, mas agora ele diz que eu quero muito mais. E ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo chama a atenção dessa igreja dizendo, olha, vocês são meus amados irmãos. Vocês são uma igreja do Senhor. Vocês fazem parte de um povo que foi redimido. Obedeçam. Obedeçam não só para me agradar. Obedeçam para agradar a Cristo. Olha o que ele diz aí no versículo 12. Ele diz aí no versículo 12. Na minha ausência, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Queridos, aqui ele não está dizendo, olha, você tem que lutar para alcançar a salvação. Não. Ele está dizendo, desenvolvei aquilo que já é seu, aquilo que já é nosso. A salvação que Cristo já nos deu. Veja que ele está falando para quem? Meus amados irmãos. Ele está falando aqui para ímpio. Ele está falando aqui para a igreja, que já tinha salvação. E essa igreja, que já era uma igreja salva em Cristo, precisava desenvolver. O que é desenvolver? É buscar para viver como um salvo. Viver os princípios de Deus. Viver os valores de Deus. Desenvolver a salvação aqui, querido, é você viver um padrão que Deus estabeleceu de louvores, adoração, culto. Eu já falei aqui, quero repetir. O céu é lugar de culto. O céu é lugar de louvores. E nós estamos aqui sendo treinados para morar no céu. Então, você que não tem prazer em cantar, você que não tem prazer em louvar, aprenda, desenvolva a sua salvação, desenvolva, busque em Deus, ore, dobre o seu joelho, clame ao Senhor. Ah, mas eu não sei cantar. Meu irmão, eu estava compartilhando com o irmão Ico, ele disse, eu não sei cantar, eu também não, irmão. Mas o senhor, como pai, como esposo, o senhor está honrando a Deus, você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus. No seu negócio, você está glorificando a Deus. O culto a Deus, o louvor a Deus não é só cantar. É o padrão que Deus estabeleceu para nós vivermos. Como filhos, honrando os pais. Como pai, não provocando os filhos à ira. Como esposo, amando a esposa, tratando com carinho, com dedicação. As esposas amando os seus esposos, sendo boas donas de casa. Como servos, servindo ao Senhor. Como membro da igreja, contribuindo com essa igreja, se envolvendo com essa igreja. É isso que Paulo está ensinando e é isso que a Bíblia ensina.
É isso que a Bíblia ensina. E Paulo está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação. E ele diz mais, versículo 13: porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja que é Deus que estabelece, é Deus que salva, é Deus que edifica, é Deus. Por isso, queridos, nós dependemos dele. Nós não podemos viver sem ele. E nosso dever é buscar nele. Porque é ele que efetua. E diz a Bíblia aí, o apóstolo Paulo, tanto o querer como o realizar. O querer e o realizar. Ah, eu quero realizar algo. Dependa de Deus. Busque em Deus. Faça segundo a vontade de Deus. Porque é ele que vai executar, é ele que vai fazer, é ele que vai usar você. E aí ele diz: fazei tudo, tudo, sem murmurações nem contendas. Murmurações e contendas não faz parte, não deve fazer parte, não é algo que edifica, não é algo que faz bem para a igreja. Queridos, e aqui essa lição, essas instruções, não é só para o convívio igreja, não. É o convívio familiar, é o convívio com os outros. Esse convívio que a Bíblia está falando aqui faz parte de todas as áreas das nossas vidas. E aí ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por quê? As murmurações e as contendas nunca vão edificar, nunca vão ser bênção, nem para a igreja, nem para a família, nem para nós. Por isso, nós precisamos deixar essas contendas, essas murmurações. E aí ele diz mais: para que vos torneis, olha só, irrepreensíveis e sinceros, o quê? Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, uma geração que está aí perdida. Todo esse ensino, toda essa doutrina, tudo que Paulo está ensinando aqui, para aquela igreja daquela época e para nós hoje, é com uma finalidade. E a finalidade é justamente essa: que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Filho de Deus. Quando você disser que você é um filho de Deus, você não vai ser repreendido se você viver o padrão de Deus. Mas se você for infiel, as pessoas dizem assim: mas logo você? Que igreja você congrega mesmo? E você é membro de uma igreja? Vivendo dessa maneira? Contando essas piadas imorais? Vivendo em contenda, vivendo em confusão? Não, irmãos. A palavra de Deus está nos ensinando justamente porque, como filhos de Deus, e Paulo está dizendo aqui: meus amados irmãos, nós precisamos viver esse padrão, e viver esse padrão como filhos de Deus, inculpáveis. E olha só, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não é para nós vivermos o padrão deles. Não é para nós sermos corruptos como o mundo é. Não é para nós vivermos esse padrão que o mundo está vivendo. Não. Nós precisamos, como diz a palavra aí, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Viver o padrão de Deus, viver como filho de Deus, para ser exemplo. Para ser exemplo. E ele diz aí, como luzeiros no meio desse mundo em trevas. E aí ele diz, versículo 16, preservando a palavra da vida para o dia de Cristo, e eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. O que é que vai fazer a edificação?
o que é que vai nos ensinar para nos tornarmos filhos de Deus? A palavra da vida, o Evangelho. É a palavra de Cristo. Até o dia que Cristo vier, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, viver esse padrão até o dia de Cristo. E Paulo está dizendo, eu não quero ter perdido o meu tempo. Eu não quero ter corrido em vão. Eu quero que vocês sejam o fruto do meu ministério, para que eu não tenha corrido em vão. E ele diz mais, versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, a serviço da vossa fé. Paulo, ele se empenhou, ele se dedicou, ele foi preso, ele apanhou, mas com o objetivo, a serviço da fé daquela igreja. Ele tinha um objetivo, que era ser um canal de Deus, um instrumento de Deus a serviço da fé daquela igreja. E ele está dizendo aqui, eu não quero ter corrido em vão. E graças a Deus, porque Paulo não correu em vão, hoje nós desfrutamos dos ensinos, das suas cartas, das suas doutrinas, que Deus usou esse homem. E hoje nós podemos também, não só os irmãos daquela época, mas também nós hoje podemos desfrutarmos dessa mesma graça. E aí ele conclui aí o versículo 18, dizendo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está falando para aquela igreja, para que aquela igreja, tomando essa atitude de obediência, de olhar para Cristo, de olhar para o sacrifício de Cristo, olhar para a humilhação de Cristo e se espelhar nela, e não viver o padrão que o mundo está vivendo, Paulo está dizendo que ia se alegrar. E essa alegria, ele está dizendo aqui que ele não queria só ele, mas também que todos aqueles irmãos viessem se alegrar com ele diante da graça de Cristo na vida deles. Amados, diante dessas verdades que acabamos de expor aqui, nesses versículos, qual é o nosso papel? Qual é o que nós devemos fazer diante de uma realidade como essa? É justamente, queridos, amar a igreja, amar a Cristo e vivermos olhando para o que Cristo fez. Olhe para você. Será que a sua vida, o que você tem dedicado à igreja, a Cristo, será que é o suficiente? Ele está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. O que ele está dizendo? Dê valor àquilo que Deus te deu. Quantas vezes nós nos empenhamos em tantas coisas e desprezamos o mais importante, que é a salvação. Dedicamos o nosso tempo, trabalhamos, dedicamos tantos esforços em algo e esquecendo o principal. Irmãos, nós precisamos entender o que Cristo fez. Olha o que ele fez. Ele deixou a sua glória, ele se humilhou, ele se esvaziou. E o que você está fazendo? Achando merecedor, porque tem vindo à igreja? Ou simplesmente porque faz algo? Não, meu irmão. Olha, coloque na balança o que você está fazendo, o que Cristo fez por você. Tem como colocar numa balança? Não tem. Não tem como. Então vamos viver como filhos de Deus, em obediência, em temor, desenvolvendo com gratidão a Deus esse presente, essa dádiva que é a salvação em Cristo Jesus. Porque assim como Cristo se humilhou, se esvaziou, se nós também fizermos o mesmo, abandonarmos o pecado diante desse mundo corrupto que nós vivemos, esse mundo perdido que nós vivemos, um dia nós também seremos glorificados
porque nós iremos receber do próprio Cristo. Vinde, bendito meu Pai, os aposentos que estão preparados. Vinde, bendito de meu Pai. Paulo, quando estava encerrando a sua carreira, ele disse: combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, mas guardei a minha fé. Viveu pela fé, morreu pela fé, porque ele sabia que ia ser coroado. Ele sabia que ele ia receber uma coroa. Mas o mais lindo, o interessante é que ele fala, não é só eu que vou receber. Todos aqueles que creem, que esperam, também irão receber. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça de podermos vivermos o tempo que nos resta nessa terra, louvando e glorificando o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque essa palavra, Senhor, é para nós, igreja do Senhor, não é para o mundo, não é para aqueles que não são Teus, é para os Teus filhos, ó Deus, e nós como os Teus filhos, ó Deus, que já fomos alcançados pela Tua salvação, nós, ó Deus, Te louvamos nessa noite, pelas instruções, pelo chamado, ó Deus, para a nossa responsabilidade, para vivermos, ó Deus, segundo o Senhor quer que nós vivamos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e derrama sobre nós a Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar aqui meus amados companheiros de ministério,